Boa noite, irmãos. Chamo a sua atenção para darmos início ao nosso culto este de louvor, de adoração ao nosso Deus, nesse primeiro domingo do mês de outubro, dia que também temos o privilégio para celebrarmos a mesa do Senhor. Antes de iniciarmos propriamente, eu gostaria de agradecer a sua presença conosco, aproveitar para parabenizar o Zé, que faz aniversário hoje, viu, Zé? Deus te abençoe. Aproveitar para parabenizar também o Aldenor, que é a primeira vez que está aqui depois da convocação. Deus te abençoe, resposta de oração, e que Deus te abençoe. E também está conosco hoje nos visitando a Jane, que é lá de Canhotinho, não é isso? Da Igreja Presbiteriana de Canhotinho. Quem que é pastor lá, Jane? É Manuel, que estava aqui fazendo um estágio na Unesp, não é isso, Jane? E também a Lívia, que é da Igreja Batista lá de Itaperuna, no Rio. Sejam muito bem-vindas, viu, queridos? Deus abençoe ricamente, e todos os demais. Irmãos, nós vamos dar início, portanto, ao nosso culto, e vamos ter um momento de oração silenciosa. Eu convido você a curvar sua fronte, a falar com Deus em seu coração, e depois de alguns instantes eu convido o nosso irmão Nelson para que quebre o silêncio e nos dirija a Deus uma oração em voz alta. Oremos todos, curve a sua cabeça, falemos com Deus. Ó Senhor, nós damos graças por tão grande amor recebido através do envio do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos, ó Deus, pelos Seus feitos, por tantas respostas de nossas orações que o Senhor tem nos atendido, irmãos que têm conseguido trabalho, melhoras na saúde, enfim, por tantas coisas, ó Pai, que o Senhor tem nos atendido, e também por aquilo que Tu és, ó Pai. O Senhor que é o nosso Deus que rege e governa todas as coisas. A Ti o nosso louvor, a glória, a honra, a força e o poder, Pai. Abençoa-nos nessa noite, fala aos nossos corações, através da Tua palavra, Pai, e aceite o nosso louvor, Pai, de coração cheio de gratidão pelo Senhor, pelos Teus feitos, que nós Te louvamos e agradecemos, ó Pai, ao Senhor. Também aproveito já para pedir para o Senhor perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai, e que possamos ser purificados através da exposição da Tua palavra nesta noite, ó Pai. É o que eu Te peço, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém? Amém. Eu convido os irmãos para que abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 13 ao versos 17. Nós vamos ler de forma responsiva, eu com os versos ímpares e os irmãos com os versos pares. Amém? Colossenses 1, de 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Leiamos todos. Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? Irmãos, uma vez que aceitamos a Bíblia como autoridade suprema e única regra de fé e prática, algo que podemos notar de Gênesis até Apocalipse é a primogenitura ou a centralidade de Cristo em todo o conteúdo da mensagem bíblica. Seria um erro grave desprezar toda a expectativa messiânica do Antigo Testamento se cumprindo em Cristo. E Paulo, com essa afirmação, tenta nos preservar da tentação de distorcer o conteúdo sagrado das Escrituras, preservando assim o supremo foco da revelação especial de Deus. Certa feita, após a sua ressurreição, Jesus estava com alguns discípulos e, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava a eles o que as Escrituras diziam a seu respeito. Isso nos leva a compreender que, quando aceitamos as Escrituras somente, ela nos direciona a Cristo somente. Podemos verificar nas tipificações de Cristo, nos seus ofícios como profeta, sacerdote e rei, chegando à cruz e no seu túmulo vazio, que Ele é, como Paulo diz, a imagem do Deus invisível. Ele é o Deus encarnado. Paulo confirma isso nos primeiros versos de sua carta aos Romanos. Ele diz que o Evangelho é sobre o Filho de Deus, que desde os tempos antigos foi prometido pelos profetas, ou seja, o Messias, o ungido de Deus, agora foi manifestado em carne, Jesus Cristo, nosso Senhor, cujo governo soberanamente está nos seus ombros. Encontramos nas Escrituras termos como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Advogado fiel, o Bom Pastor, Estrela da Manhã, Sol da Justiça, Alfa e Ômega, ou o princípio e o fim. Todos esses termos revelam o tamanho do senhorio de Cristo Jesus. Ele é o alvo de toda a Escritura. O Evangelho não é sobre as obras da igreja, mas de Cristo. Não são palavras de homens, mas de Cristo. Não aponta para pastores, pregadores, missionários, teólogos ou denominações, mas tão somente para Cristo. Conhecer o Evangelho é conhecer Jesus. Viver o Evangelho é viver em Jesus. Proclamar o Evangelho é proclamar a Jesus. E negar o Evangelho e suas implicações é negar a Jesus. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, e a nossa redenção veio tão somente devido à sua obra vicária. João se refere a Cristo como ele sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele está aqui, nesta noite, pois também instituiu esse sacramento, que juntos iremos participar, pelo qual temos a comunhão com Ele, a nossa preciosa Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Ela é um sinal de aliança que temos com o Senhor Jesus, como nosso único e suficiente Salvador. E não devemos nos ofender quando afirmamos isso, que Cristo é suficientemente capaz ou eficaz de nos salvar pelo seu mérito próprio. Porque atrás de nossa ofensa se esconde a vanglória de que podemos ter uma pequena parte na obra, no mérito da redenção. E sabemos que isso não é possível.
pois somente a obra realizada inteiramente por Cristo nós obtivemos tão grande, como Paulo diz, remissão de pecados, justificação, reconciliação e perdão. Cristo é quem tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar e hoje nos oferece esse cálice de uma comunhão sincera com aqueles que o amam. Portanto, por toda a primazia, excelência e autoridade da pessoa de Cristo sobre tudo, sobre toda a obra da criação, porque o texto diz que nele foram criadas todas as coisas, não podemos ter outro foco, senão solos Cristos, ou somente Cristo e todo o seu senhorio, para tributar o nosso louvor e a nossa gratidão. Amém? Para isso eu convido já o pastor e a irmã Larissa para entoarmos ao nosso Deus o hino de número 18. Considerando o Senhor como o Criador de todas as coisas, irmãos, aquele que age desde toda a eternidade, convido os que podem se colocar em pé e juntos louvamos ao Senhor com o hino de número 18, Deus dos Antigos. Convido os irmãos agora a abrirem no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14.
Nós vamos ler responsivamente também os versos 27 a 31. Amém? Leiamos. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Amém? Nesse relato bíblico, mesmo diante de uma profecia de Jesus, Pedro age cheio de certezas e confiança em si mesmo, dizendo, no verso 29, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E todos sabemos que não foi isso que aconteceu. Por quê? Vemos aqui a confiança de um pobre pecador nele mesmo, diante de uma revelação do Mestre. Portanto, quando Pedro não confia nas palavras do Senhor Jesus, ele peca. Isso nos mostra que, assim como Pedro foi orgulhoso em sua declaração, nós podemos ser igual a ele, quando não cremos no que a palavra de Deus nos revela. Quando Pedro nega a Cristo, ao ser reconhecido por uma das criadas, Jesus olha para Pedro e se lembra das palavras do seu mestre, quando ele diz que ele o trairia. O fato de Pedro se lembrar de que Jesus havia lhe dito, é o que produziu um verdadeiro arrependimento no seu coração. Irmãos, um sinal da graça de Deus na vida de um pecador se dá no fato de que o Espírito Santo nos faz lembrar ou nos ilumina com aquilo que ouvimos de Jesus revelado na sua palavra. Perdão, irmãos. Sabemos que Pedro e Judas foram avisados que eles trairiam a Jesus, e assim o fizeram. Porém, Pedro se arrepende, mas Judas sente apenas remorso. O que se arrependeu, caindo em si, chorou amargamente, mas se volta para o seu mestre. O outro se enforca e perece. O remorso produz morte, mas arrependimento produz vida. O remorso, só um parênteses aqui, o remorso é um sentimento sobre os acontecimentos ou atitudes nossas do passado. É uma sensação de que daquilo que era para ser dito, daquilo que não era para ser dito e foi, ou daquilo que não era para ser feito e se fez. E pode tornar uma doença grave, levando até a morte em casos extremos. Foi o que aconteceu com Judas. Diferentemente do remorso, já o arrependimento, do grego metanoia, significa conversão, mudança de mente, de atitude e de direção. Por isso Pedro retorna ao seu mestre e Judas não. E por que apenas um se arrepende e outro não? Sabemos que Satanás, por permissão de Deus, tentou os dois. E aqui entra a soberania de Deus. Porque Jesus orou ao Pai para que preservasse somente a fé de Pedro. Isso está lá em Lucas 22, versos 31 e 32. E não há nenhum relato bíblico de que o Senhor fez isso por Judas. A graça de Deus fez com que esses dois discípulos servissem a Cristo e fizessem a obra que estava designada para cada um deles. Mas a graça salvadora de Deus
fez com que somente Pedro fosse preservado diante da tentação de Satanás. Essa escolha de Deus em preservar um e outro não é baseada no que eles fizeram, pois os dois pecaram. Mas a escolha de Deus foi baseada tão somente na sua própria vontade, para a sua própria glória. Deus usa da sua infinita graça para quebrar o nosso orgulho mediante as suas provações. E isso nos faz mais dependentes dele, mostrando que não somos nada e que ele é o nosso tudo. Se arrepender de verdade indica abandonar e ir na contramão do pecado pelo qual nós confessamos. Além de, claro, voltarmos para Deus e para o seu serviço. O arrependimento é um fruto exclusivo da graça de Deus e vem acompanhado com mudança de vida, nem sempre da noite para o dia, mas é algo progressivo e perseverante. Isso fica claro para os filhos de Deus, o qual o Espírito intercede até com gemidos inexprimíveis devido a toda a nossa fraqueza, para que voltemos para os caminhos do Senhor, porque os filhos da ira não têm do que se arrepender, senão apenas de um pequeno remorso passageiro, que não fará com que retornem para o seu Senhor, assim como Pedro fez. Amém? Que nós aproveitamos agora esse momento litúrgico de contrição para ver se de fato nós estamos arrependidos dos nossos caminhos, se de fato esse arrependimento tem feito que nós temos voltados para Deus e para o seu serviço, que de fato Ele tem nos convertido, Ele tem mudado a nossa mente, a nossa atitude e tem nos direcionado para os caminhos do Senhor. Que curvamos as nossas cabeças no momento de contrição e após alguns instantes eu convido aquele irmão que sentir o desejo que ore por todos nós dessa congregação, uma oração voltada para a contrição e arrependimento dos nossos pecados. Amém? Oremos todos.
Amém. Irmãos, uma vez que fomos perdoados de tão grande miséria que nos encontrávamos, eu convido o pastor e toda a equipe de louvor para louvarmos ao nosso Deus. Eu convido aqui a igreja também se colocar de pé. Amém? Agradecidos, portanto, irmão, pela obra realizada pelo Senhor Jesus, pelo perdão que nos alcançou, louvemos ao nosso Deus, agradecidos pela obra que Ele realizou em nosso lugar, abrindo mão da sua glória, abrindo mão de toda a sua posição no céu, para se encarnar e se humilhar, e assim poder pagar pelos nossos pecados. Exaltemos o seu santo nome, que é sobre todo o nome. Semelhante ao
coração, que através da obra maravilhosa do Teu Filho Jesus, nós podemos ser justificados, alcançados pela Tua graça, para entrarmos em verdadeira comunhão contigo. Pai, obrigado pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso lugar. E nessa noite especial receba todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão por esta obra e também por estarmos reunidos aqui. Que possamos te dar graças também pelo privilégio de participarmos da mesa do Senhor nesta noite, relembrando, Deus, trazendo à nossa memória aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Nós te adoramos, te oramos, te louvamos no nome dele, que é sobre todo nome, Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor ainda, agradecendo ao Senhor por essa comunhão que Ele nos permite desfrutar. Certos da comunhão que temos com o Pai, da obra que o Senhor Jesus já realizou na cruz do Calvário em nosso favor, convictos que fomos salvos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, e que se estamos aqui hoje é fruto da graça e da misericórdia do Senhor,
Eu convido você que é membro desta igreja ou que está ligado ao verdadeiro corpo de Cristo, membro de qualquer outra igreja reconhecidamente evangélica, a participar da celebração da ceia do Senhor. Mas, para tanto, eu convido primeiramente nosso irmão presbítero Osvaldo, presbítero Roberto, também nosso irmão presbítero Rubens, para que venha à frente para nos auxiliar, e convido você a curvar a sua cabeça para falar com Deus nesse instante, mais uma vez. Oremos. Deus, nós te damos graças por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Te damos graças porque fomos alvos do teu amor, e agora, observando a instrução da tua palavra, nos reunimos à tua mesa para participarmos, ó Deus, do pão e do cálice, e assim trazer à nossa memória a obra de amor realizada por nós. Que ao participarmos, ó Deus, que a tua graça repouse sobre nós, e assim fortalecemos tanto no amor, quanto na esperança, quanto também na fé. E que aqueles que porventura ainda não assumiram compromisso contigo, ao visualizar o que fazemos em teu nome, possam tomar a decisão de assumir um compromisso vivo e verdadeiro com o Senhor, crendo em ti, arrependendo-se dos seus pecados e assumindo um compromisso vivo com o Senhor. É o que nós também lhe suplicamos em nome de Jesus Cristo. Pai, aproveitamos para clamar que o Senhor consagre os elementos que os irmãos para uso nesta noite, e que deste modo sirva-lhes para fortalecermos em todas as áreas da vida, em especial na fé, no amor e na esperança das tuas promessas. É o que também clamamos em nome de Jesus. Amém. Diz a palavra que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: chama o corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazer isso em memória de mim. E como já foi dito, semelhantemente tomou o cálice, deu aos discípulos, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, bebei dele todos, fazer isso em memória de mim. Eu convido os irmãos que forem participar desse momento que se coloquem em pé para facilitar a distribuição do elemento, e assim possam também testemunhar ainda mais a respeito da sua fé, do seu compromisso com o Senhor. Celebremos. Eu convido você mais uma vez a se colocar em pé e juntos louvarmos ao Senhor, clamando para que Ele derrame sobre nós ainda mais as suas chuvas de bênção. Que você faça desse canto também a sua oração, que você coloque diante do Senhor a área da sua vida que você tem buscado ao nosso Deus, para que a bênção do Senhor esteja sendo derramada sobre você. Você que também trouxe o seu dízimo, a sua oferta, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, que você possa consagrá-lo, depositando no gasofilácio. Louvemos ao nosso Deus. Assim como a costa anseia
pela tua graça, misericórdia e benevolência, para que o Senhor derrame sobre nós das suas chuvas de bênção, do teu cuidado, e continue a nos livrar e nos guardar e nos amparar em toda e qualquer situação. Que o Senhor, ó Deus, seja de fato o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que seja o nosso louvor, que seja o centro da nossa vida, e que possamos assim glorificar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus que oramos, louvamos e bendizemos ao Senhor. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, texto que temos trabalhado. Livro de Neemias, capítulo 11. Hoje a perícope vai ser um pouco maior, mas nós vamos ler apenas o verso 3, e aí, conforme a necessidade, nós estaremos caminhando um pouquinho mais. Eu vou ler, os irmãos acompanham, portanto, Neemias capítulo 11, o verso apenas, inicialmente, o verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: são estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Vamos orar? Deus amado, nós te damos graças mais uma vez, e agora quando nos aquietamos para estudar a tua palavra, clamamos ao Senhor, que através da ação poderosa do teu Santo Espírito, o Senhor nos edifique nessa noite, e continue, ó Deus, a trabalhar em nosso coração, de modo a avançar na obra que o Senhor já tem realizado em nós. Pai, usa-me, apesar de mim mesmo, e fale ao coração dos teus filhos e filhas, e que possamos, ó Deus, sairmos daqui alimentados, edificados pela tua palavra, na certeza, ó Deus, de que o Senhor esteve conosco e falou ao nosso coração. É o que também lhe suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado o livro de Neemias e temos caminhado debaixo aí de uma sequência de sermões sobre o tema os princípios para que haja uma reforma religiosa em sua vida. E nós já caminhamos um pouquinho, e dentro desse tema, nós falamos que há necessidade de constantemente passarmos por essa chamada reforma religiosa, ou revitalização, ou avivamento. E vimos que na história bíblica, esse processo de reforma religiosa é uma situação que de tempos em tempos acontecia, e que mesmo após o fim do período canônico, ou o fim da revelação, nós vemos que Deus continua exercendo no seu povo essa reforma religiosa. Nós estamos aí às portas da comemoração dos 500 anos da reforma protestante do século XVI, que talvez seja a reforma mais conhecida, mas que é apenas mais uma dentre tantas outras reformas que o próprio Deus age e atua na história do seu povo e na história da nossa vida. Dentro dessa sequência de sermões, nós trabalhamos já com o fato de que para que haja uma reforma religiosa em nossa vida é preciso, inicialmente, retornar às Escrituras. Nenhuma reforma religiosa, nenhum avivamento, nenhuma revitalização ocorre
divorciada ou desassociada das Escrituras Sagradas. Não são as experiências que vão nos conduzir às reformas religiosas, mas é o retorno às Escrituras. Vimos também que uma vez que retornamos às Escrituras, ela vai nos confrontar, e nos confrontando a nossa prática, confrontando o nosso modo de agir, isso deve nos conduzir a um arrependimento sincero. Ninguém volta a ter um relacionamento com Deus sem arrependimento. E hoje o Nelson, no momento de contrição, fez um resumo bastante interessante sobre essa postura, mostrando que ela é fruto inclusive da ação de Deus, e foi realizada na vida de Pedro, justamente para mostrar a grandeza de Deus quando Ele quer reformar, ou revitalizar, ou avivar o coração de um dos seus servos. Além desse arrependimento sincero, nós vimos algumas semanas atrás, que dentro desse processo, é necessário assumir uma aliança, ou renovar uma aliança com Deus. É uma sequência lógica, natural, porque quando eu volto para as Escrituras, ela me confronta, isso me conduz a arrependimento e a desejar estar com Deus, e uma vez que esse arrependimento, que como foi dito é um processo de conversão, de mudança de mente, de atitude, de prática, me conduz de volta ao convívio com Deus, à comunhão com Deus, ou a reconhecer a aliança com Deus. E aí nós trabalhamos já com todos esses pontos, trazendo algumas outras subdivisões para referendar cada uma, e começamos já semana passada a tratar do quarto princípio para que haja uma reforma religiosa na sua vida, que chama-nos a atenção na sequência aqui do livro de Neemias para uma prática de desejo de servir ao Senhor. Nós dissemos também que dentro desse processo de renovação da aliança, eles prometeram, segundo o capítulo 10, a andar na lei do Senhor, a guardar e cumprir os mandamentos, juízos e estatutos de Deus, que seriam fiéis na santidade, tanto no relacionamento de casamento, quanto na guarda do sábado, na perspectiva do dia do Senhor, e na relação social, e que seriam fiéis também na consagração e dedicação das práticas litúrgicas, sejam elas nas festas solenes, nas ofertas, nos dízimos e tudo mais. Hoje em especial nós já mencionamos o dia 2 de outubro, com essa noite, com essa noite inicia para o judeu o Rosh Hashanah, o primeiro dia do ano, e eles começaram a celebrar, portanto, o Yom Teruah, que é a festa das trombetas. E isso é o que aconteceu nos dias de Neemias. Eles fizeram essa celebração, eles buscaram, por estar em aliança com Deus, a praticar tudo isso. Nós sabemos que como cristãos, não nos pesa essa responsabilidade, desde o concílio de Jerusalém em Atos 15, não nos pesa essa responsabilidade das festividades judaicas, mas para a gente compreender a demonstração de devoção daquele povo ao Senhor, é o fato de guardar essas festas, inclusive até os dias de hoje. E nós então entramos, irmãos, na conexão aí ainda do capítulo 10 para o capítulo 11, que sob um desejo sincero de não desamparar a casa do Senhor, eles começaram a participar ou a caminhar no quarto princípio, que definimos já, que é a disposição para servir. Veja, é algo óbvio. Se eu volto para as Escrituras me confrontam e me conduzem a ter um arrependimento, uma conversão. Isso me conduz a entrar em comunhão com Deus, e estando em comunhão com Deus, eu desejo fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, obviamente, eu tenho que servi-lo. E aí, isso que nós vemos no início do capítulo 11. Trabalhamos a semana passada, que dentro dessa disposição para servir, o povo de Neemias tinha um problema. O templo já havia sido restaurado, os muros já haviam sido reconstruídos, mas a cidade estava vazia. Eles precisavam repovoar Jerusalém. E aí nós vimos que o primeiro princípio, a primeira postura, melhor dizendo, dentro do princípio da disposição para servir, foi justamente
a aceitação voluntária, ou seja, acatar, submeter-se ao lugar que Deus quer que você esteja. Servir a Deus não está relacionado ao seu desejo, mas está relacionado àquilo que Deus quer para você. Quando entramos em aliança com Deus e nos dispomos agora então a servi-lo, como postura nessa disposição, é preciso haver uma aceitação voluntária, e isso está nos dois primeiros versos do capítulo 11, onde nós vemos o povo todo se colocando à disposição para aceitar voluntariamente a vontade de Deus no lugar que deveriam habitar, se em Jerusalém ou fora de Jerusalém. E aí nós tratamos dentro dessa postura, mostrando que a prática de deitar sortes nos dias de Neemias era uma maneira de reconhecer a ação soberana de Deus em decidir as coisas. E as pessoas que recaíram a sorte de vir morar em Jerusalém para repovoar a cidade, eles aceitavam isso voluntariamente. E aqueles que não recaíram o deitar sorte, bendiziam ao Senhor e aceitavam voluntariamente a vontade de Deus quanto ao local que Deus queria que eles estivessem. Então nós trabalhamos isso a semana passada, irmãos. E aí só a conclusão para que você relembre, nós dissemos que essa primeira postura, diante do princípio da disposição para servir, nós podemos aprender um ensino sobre o fato de, uma vez disposto a servir a Deus, eu preciso aceitar, eu preciso ser submisso, e eu preciso estar inclinado voluntariamente sobre o local que Deus quer, ou que Deus me quer, e não onde eu quero servir. Isso às vezes acontece dentro da igreja, né? As pessoas às vezes se colocam até à disposição para servir, mas se apresentam da seguinte maneira: olha, eu quero servir, mas desde que seja nesse lugar. Eu quero servir, mas desde que seja na equipe de louvor. Eu quero servir, mas desde que seja no ministério tal. É nesse lugar que Deus quer. Meu amigo, não é você que escolhe o lugar que deve servir, mas é Deus que determina o lugar. Inclusive, abrindo um pouco mais a nossa visão, não só em relação aos ministérios da igreja, mas em relação à cidade, o lugar de fato, se é nesta igreja ou se não, se Deus vai te levar para outro lugar ou não, tudo isso tem que estar debaixo da aceitação submissa da vontade de Deus, se você de fato retornou para as Escrituras, se arrependeu, assumiu aliança com Deus e está disposto a servir. Hoje nós vamos caminhar ainda dentro desse quarto princípio, disposição para servir a Deus, vendo que, além de uma aceitação voluntária como postura que demonstra a minha disposição para servir a Deus, nós podemos observar ainda, a partir do verso 3, e eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos caminhar por ela, que além da aceitação voluntária para servir ao Senhor, a disposição para servir ao Senhor, exige você uma postura de subordinação segundo o seu chamado. Vamos ver aí. Eu quero chamar a sua atenção para algumas questões do texto. Nós vemos que o verso 3 começa a fazer uma distinção de funções dentre o povo. Veja aí, na parte final do verso 3 vai dizer que haviam sacerdotes. Quem mais que estavam lá? Os levitas. Quem mais? Servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. E aí ele vai dar os nomes de todos aqueles que foram sorteados para habitar em Jerusalém. E aí ele vai citar a cabeça de cada família e o número de quantas pessoas dessas famílias vieram para Jerusalém. E aí ele vai tratar dos chefes, portanto, de cada família,
Depois lá no verso 15, ele vai tratar de quem? Como começa aí? Dos levitas. E aí ele vai dar o nome de todos aqueles levitas que estavam ali servindo. Verso 19. Os porteiros, né? Acube, Talmão e os irmãos deles, os guardas das portas. E aí dá um número deles que vieram para Jerusalém. E aí o verso 20 vai dizer: o restante de Israel de quem? Dos sacerdotes, dos levitas. Aí esse estabeleceu em outros lugares, ou estabeleceu em todas as cidades de Judá. Verso 21, os servidores do templo. Verso 22, o superintendente dos levitas. E aí lá no final vai dizer ainda a respeito dos filhos de Matatias, de Mica, filhos de Asaf, que eram o quê? Além de superintendentes dos levitas, cantores ao serviço da casa de Deus, ok? Verso 24, Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filhos de Judá, estavam à disposição do rei, em todos o quê? Os negócios do povo, e por aí vai, irmãos. Lá no capítulo 12, os sacerdotes que vieram para Jerusalém, eles vão dizer, verso 1, são estes os sacerdotes e os levitas. Verso 8, também os levitas. E aí ele vai falando das funções, das famílias, dos dons e dos cargos que eles recebiam. Por exemplo, verso 26 ou 25, vamos ler. Matanias, Buquias, Obadias, Mesulão, Talmão e Acube eram porteiros e faziam a guarda do quê? Dos depósitos das portas. Estes vieram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, que era quem? E de Esdras, que era quem? Ou seja, os capítulos 11 e 12 vão tratar das funções, dos cargos e dos dons que cada um recebeu, e todos eles que estavam servindo ao Senhor, ou em todos eles nós podemos observar que havia uma subordinação segundo o seu chamado. O levita não chegava e falava: só Neemias, eu quero mudar de cargo. Eu sou levita, sou da família de Levi, mas eu quero agora fazer outra coisa. Me coloca agora dá um cargo aí de confiança aí no estado, o senhor como governador, me põe de assessor aí, eu quero ser assessor agora. Havia isso? Não, levita era levita. O sacerdote falou: esse negócio de ficar matando cabrito, bode, não está comigo esse negócio, eu não posso ver sangue. Então, me coloque em outro lugar, eu quero cantar, quero ser cantor, eu tenho uma voz maravilhosa, eu quero cantar. Era assim que funcionava? Não, não era assim. O sacerdote era sacerdote. Aí dentro das famílias, o levita tinha a família dos porteiros. Aí o cara falou: não quero ser esse negócio de porteiro, esse negócio, porta, fecha a porta, porta, não quero. Todo dia de manhã abre a porta, todo dia à noite fecha a porta, isso cansa. Eu preciso novos ares, eu preciso de uma motivação dentro da minha função, porque a gente desanima, viu, pastor? O senhor fica nomeando a gente para a mesma coisa sempre, a gente desanima. Então nós precisamos mudar. Eu não quero ser mais porteiro, agora eu quero ser cozinheiro. Pronto, vou ser cozinheiro. Era assim que funcionava? Não, não era assim. Porteiro era porteiro. Eu sou cantor, mas eu não gosto desse negócio de cantar. Eu quero ser agora o responsável por pôr o fogo no altar. Podia? Não, não podia. O cantor era cantor. E tinha que obedecer, inclusive, as determinações ou da lei ou que Davi e Salomão havia dado para o templo. Ou seja, existia uma subordinação segundo o seu chamado. Irmãos, a palavra do Senhor diz que quando Deus te chamou, o Espírito Santo selou o seu coração e Ele preparou para você um lugar no corpo de Cristo.
A palavra do Senhor diz que Jesus te dotou, e Cristo continua a dotar a sua igreja hoje, e te deu dons, te deu talentos, te deu inclinações, capacidades. Desde o Antigo Testamento nós vemos a palavra do Senhor dizendo que o Espírito de Deus vinha sobre os homens, ou sobre determinados homens, dando-lhes as capacidades para agir em determinadas áreas. A um deu autoridade ou deu competência sobre ouro, outro sobre madeira, o outro sobre tecido, o outro sobre isso, sobre aquilo, sobre invenções. Ou seja, Deus dota, capacita e chama os seus. E aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor precisam estar subordinados ao chamado que o próprio Deus fez. Os versos compreendidos, portanto, no capítulo 11, do verso 3 até o capítulo 12, verso 26, nessa segunda parte aqui do quarto princípio, nos apresenta os nomes, funções e aparentemente os dons de cada um, todos envolvidos para servir ao Senhor, seja em Jerusalém ou seja nas cidades circunvizinhas, mas todos estavam envolvidos para servir ao Senhor, já haviam aceitado o lugar que Deus queria, só que agora tinham que aceitar a função que Deus queria. Todos de acordo com um chamado específico da sua família, exercendo cada qual o seu mistério. Veja, por exemplo, o capítulo 12, o verso 9. Olha que nome lindo aí, né? Baque-Buquias, o Baque, nosso amigo Baque, né? Aqui em São Paulo nós temos costume de diminuir o nome, né? Viu, o Jane, Lívia, vocês já devem estar acostumados com isso. Aqui Gustavo é Gu, né? Adriano é Dri, não é assim? No caso, se o nosso amigo aqui, Baque-Buquias, fosse paulista, seria tão somente Baque. Então estava lá o Baque e o Ni, que aí já não precisa de apelido para ele. Seus irmãos estavam de frente deles, e veja essa frase final que interessante: cada qual no seu ministério ou no seu mistério. Ou seja, cada um exercia a função ou o dom para qual foi designado. Havia uma subordinação segundo o chamado do próprio Deus. Se você nasceu na família tal, significava que você deveria exercer tal função. E era assim que tinha que funcionar. A palavra no hebraico, mishmeret, que significa obrigação, ou o serviço que se deve cumprir. É uma responsabilidade que Deus te confiou, e compete a você exercer. Veja aí no capítulo 12, o verso 24. Foram, pois, chefes dos levitas, dá o nome deles, Hassabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o quê? Segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Veja que havia determinações no executar da sua função. Você não fazia de acordo com o seu coração. Deus me chamou para ser do louvor. Então ótimo. Então tá, Deus me chamou, me deu um dom para ser do louvor. Ótimo, então eu vou inovar e renovar. Nós estamos recebendo a Jane aí, então para homenagear nós vamos fazer um baião hoje no louvor. Amigo, que nós não estamos aqui para satisfazer o coração da nossa visitante, mas nós estamos aqui para satisfazer o coração do nosso Deus. Nós não podemos fazer segundo a nossa vontade, mas nós temos que fazer segundo aquilo que já está ordenado pelo próprio Deus. Isso é subordinação, segundo o meu chamado. Veja ainda o capítulo 13, fugindo um pouco aqui da perícope, mas só para referendar. Capítulo 13, verso 14, vai dizer, no caso da oração de Neemias, ele diz: por isso, Deus meu, lembra-te de mim
e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Ele pede: Deus, lembre-se de mim, porque eu fui fiel na execução, no serviço que eu devia cumprir. Senhor, lembra-te de mim, porque eu não inventei nada, mas eu fui subordinado ao teu chamado. Senhor, me abençoe, lembra-te de mim, porque eu cumpri a responsabilidade que o Senhor me deu. Irmãos, nós não fomos chamados para fazer a nossa própria vontade, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus, que nos arregimentou. E fazer a vontade de Deus é tão somente subordinarmos, ou nos colocar subordinados ao chamado que Ele mesmo nos deu. Além da divisão clara do texto, apresentando em especial no capítulo 11, 13 aí a divisão, né, dos chefes ou das funções, nós vemos lá, só relembrando, primeiro os chefes, depois os sacerdotes, os levitas, servidores do templo, os filhos dos servos de Salomão, que talvez aí seja uma indicação dos servidores do palácio, que a gente vê também em outros momentos sendo citados, e que apresentam, de certa forma, funções e ministérios específicos. Todos esses versos aí vão tratar disso, nós já caminhamos, nós vamos relembrar. Capítulo 11, o verso 16, vai falar dos cabeças dos levitas. Veja aí, Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, eles faziam o quê? Que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Veja, uma função específica. Eles são levitas, estão em um determinado ministério, mas recebem também uma função específica. E você pode falar assim: meu amigo, presidir os serviços da casa ou de fora da casa de Deus, que coisa terrível. Mas eles entendiam isso como sendo uma grande bênção e um grande privilégio para servir ao Senhor. Obviamente que existem funções, ministérios dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que aparentemente estão mais em evidência e que talvez chame a atenção dos desavisados. Mas quão é importante, irmãos, aqueles que trabalham em funções e ministérios dentro da igreja, que muitas vezes não são vistos, que muitas vezes não recebem um certo glamour ou uma certa repercussão, mas que são realizados com tanta fidelidade, com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta subordinação ao chamado, que são vistos aos olhos do Pai como o exercer de um ministério fiel e abençoador. Não importa qual o ministério para qual Deus te chamou, não importa a função que Ele confiou a você, mesmo que seja fora da casa de Deus, é tão importante como qualquer outra função, e é isso que significa subordinação ao chamado, estar feliz com o fato de poder servir ao Senhor, não no lugar que eu quero, mas no lugar que Deus quer, e não na função que eu quero, mas na função que Deus me chamou. Nós vemos, portanto, o verso 17 ainda, Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe. O que ele fazia? Que dirigia os louvores nas orações. Veja, uma outra função, uma outra área para trabalhar. Ele dirigia os louvores nas orações. Vamos fazer aqui um paralelo. Imagine você: pastor, eu sou músico, eu quero tocar na equipe de louvor. Ótimo, meu querido. Então você vai começar a dirigir o louvor nas reuniões de oração. Ô pastor, na reunião de oração vem 4, 5 irmãos só. Não, eu quero no culto à noite, vespertino. Se for de 100, então melhor ainda, porque vem mais gente. Não, meu amigo, está furado. Você não está subordinado à vontade de Deus, você está querendo se aparecer, então o negócio está tudo errado. Veja que nós tínhamos um aqui só para dirigir o louvor,
nas orações. Talvez você não aceitaria essa função, se estivesse focando o desejo do seu coração, mas se estivesse focando, como ele, a subordinação do chamado de Deus, com o desejo sincero do princípio, que é a disposição para servir a Deus, não importa. Eu vou dirigir o louvor da reunião de oração, e não é da de quinta não, que vem 4, vai ser uma que nós vamos começar agora, que vai ser às 6 da manhã, e que talvez só venha você nos primeiros dias. E aí, está disposto? Deus nos chamou para servi-lo. Há um lugar para cada um de nós no corpo de Cristo, irmãos. Muitas vezes nós não estamos servindo ao Senhor porque não estamos dispostos a servir, com aceitação voluntária e muito menos com subordinação ao chamado dele. Cuidado, isso é perigoso. Verso 19: dos porteiros, Acube, Talmão e os irmãos deles, os guardas das portas. A função dele era guardar as portas de Jerusalém e do templo, irmãos. Às vezes nós temos irmãos que desenvolvem essa função de estar ali à porta simplesmente para abrir e fechar na hora que alguém passa. E já aconteceu. Muitas vezes falam, nossa, que serviço é esse, meu amigo? Abrir e fechar a porta, para com isso. Mas já aconteceu de pessoas vindo novas para a igreja, ficar ali na porta, não sabe se empurra, se puxa, se dá uma tijolada nela para abrir, porque não tem ninguém ali para abrir a porta. Já viu isso acontecer aqui? Já vi, eu já vi acontecer. Mas aí quando tem um irmão ali exercendo essa função simples, mas ao mesmo tempo preciosa aos olhos de Deus, e ele é a primeira impressão para aquele que chega, é o primeiro sorriso, é o primeiro bom dia, o primeiro boa noite, e que talvez possa já trazer, nesse simples ato, um alento ao coração daquele que desesperado às vezes entra para a casa do Senhor. Não despreze nenhuma função para a qual Deus te chama. Verso 22 e 23. O superintendente dos levitas, veja, tinha lá os superintendentes, e lá no final diz que eram cantores ao serviço da casa de Deus, só que não cantavam o que gostavam, o que queriam. Veja o que diz o 23, porque havia um mandato do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernente às... Não é estrela, meu amigo, eu não venho aqui só para cantar, existem algumas obrigações para você realizar. Porque a única estrela que existe no culto é a estrela da manhã, é o sol da justiça, é o Senhor Jesus. O culto precisa ser cristocêntrico. A Ele tem que ser rendido toda a honra, todo louvor e toda a glória. Ninguém mais pode assumir nenhum louvor dentro do culto ao Senhor. Havia obrigações. Verso 24: Petaías, filho de Mesezabeel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Esse aqui era o assistente, esse aqui era o assessor, uma função. Capítulo 12, verso 7. Salu, Amoque, Uquias e Gedaías, estes foram os chefes de quem? E dos seus irmãos nos dias de Jesus. Havia também uma liderança sobre os sacerdotes, uma função que também teria que ser executada em subordinação ao chamado de Deus. Verso 8: também os levitas, e ele dá o nome: Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Estes seus irmãos faziam o quê? Dirigiam os louvores. Verso 24: foram, pois, chefes dos levitas, Rassabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Verso 25 e 26: Matanias, Ubaque,
Obadias, Mesulão, Talmão, Acube, eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. E aí vai falar depois de Neemias, governador, e de Esdras, escribas, como nós já lemos. Irmãos, uma divisão clara entre funções, entre dons, entre atividades. Uns presidiam serviços, outros dirigiam os louvores nas orações, outros eram guardas das portas, outros eram superintendentes dos levitas, outros eram cantores ao serviço da casa de Deus, outros estavam à disposição do rei para todos os negócios do povo. Enfim, funções distintas, mas todas que deveriam ser vividas debaixo da subordinação do chamado de Deus. Desse modo, irmãos, vemos que havia uma disposição de todo o povo para servir. Não era só uma meia dúzia que você contava, era todo o povo disposto a servir, sabendo que o fato de pertencer a uma determinada família automaticamente sobrepunha uma função, um dom, um ministério. Era assim que funcionava. E dentro desse quarto princípio para que haja uma reforma religiosa em sua vida, que é a disposição para servir, a segunda postura, a subordinação para aceitar o chamado de Deus, nós podemos aprender um segundo ensino majestoso. Aprendemos que se estou de fato disposto a servir a Deus, eu preciso acatar em submissão e subordinação, o mishmeret lá, né, a palavra hebraica, sobre o que Deus quer que eu faça, e não o que eu quero fazer. Veja, a disposição para servir, como quarto princípio para que haja uma reforma religiosa em sua vida, um avivamento em sua vida, deve te conduzir até uma postura, lembrando semana passada, de aceitação voluntária, ou seja, aceitar o lugar que Deus quer, e não o lugar que você quer. E a segunda postura é aceitar o que Deus quer que você faça, e não aquilo que você deseja fazer. É Deus quem vai determinar. O pastor nos deu um exemplo bíblico disso. Paulo. Você acha que Paulo, quando estava aos pés de Gamaliel, desejava servir a Deus como cristão, como apóstolo, de modo peregrino? Não. Na juventude dele, certamente ele pensava em ser um fariseu, ter a sua própria escola de discípulos, viver tranquilo, talvez em Tarso, ou talvez em Jerusalém, e ali, dentro do contexto dele de judaísmo, servir a Deus. Mas Deus tinha um outro lugar para ele, e era o mundo. E Deus tinha uma outra função para ele, que era ser o apóstolo dos gentios. Que lugar Deus tem para você, irmãos? E o que Ele quer que você faça? Se você está disposto a servir ao Senhor, você tem que buscar em Deus as respostas dessas duas questões. Semana que vem, se Deus permitir, nós continuaremos ainda tratando sobre o quarto princípio para que haja um avivamento, uma reforma religiosa no seu coração, aprendendo sobre a disposição para servir. Já vimos que a disposição para servir exige de nós uma postura de aceitação voluntária quanto ao lugar que Deus quer que eu trabalhe. E a disposição para servir também exige de mim uma postura de subordinação ao chamado de Deus, ou seja, fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Será que você está no lugar certo? Será que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Curva a sua cabeça. E eu convido você a falar com Deus nesse sentido. Deus, se o Senhor me trouxe aqui, eu tenho o entendimento que é aqui nesse lugar que o Senhor quer que eu sirva a Ti. Só que talvez eu ainda não sei o que fazer. Então me mostre. Responda a minha oração.
e que a tua igreja seja a voz do Senhor na minha vida, para indicar o lugar, o ministério, e ao mesmo tempo o que fazer dentro desse ministério, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Fale com Deus em seu coração. Eu vou orar por você. Deus amado, nós te damos graças mais uma vez pelo culto que pudemos prestar ao Senhor. E dentro desse processo que o Senhor tem nos permitido passar, aprendendo mais de Ti e nos achegando mais a Ti. Obrigado porque já identificamos os primeiros princípios para viver em verdadeira comunhão, intimidade contigo, renovados segundo a ação do Senhor, revitalizados, avivados pelo Senhor. Obrigado porque temos acesso à Tua palavra e constantemente somos confrontados por ela e conduzidos a uma postura de consagração, de confissão de pecados e de dedicação ao Senhor, fruto de um arrependimento sincero. Te damos graças também, porque uma vez que reconhecemos a nossa condição de pecadores e necessitados de Ti, tivemos o privilégio de assumir um compromisso vivo contigo, uma aliança corajosa, uma aliança para toda a vida, responsável, e que nos permite agora nos achegar diante de Ti e nos colocar à disposição do Senhor para servi-lo, e estamos aprendendo como devemos fazer isso. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos dirija, para cada vez desejarmos estar mais perto de Ti, cada vez desejarmos estar mais perto da Tua vontade, no lugar que o Senhor tem para nós, e fazendo aquilo para qual o Senhor nos chamou. Pai, o nosso desejo é servi-lo de todo o nosso coração, que o Senhor nos permita fazer de modo a glorificar a Ti. É o que suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Aqueles que podem, eu convido a se colocar em pé, e juntos nós vamos louvar ao Senhor com o hino do Inário Novo Cântico, o hino de número 222, mais perto da cruz, que é o exemplo maior de serviço, de uma maneira em que Cristo nos dá o exemplo de estar no lugar que o Pai queria e fazer aquilo que o Pai também havia determinado. Que quanto mais perto da cruz de Cristo estivermos, consequentemente mais perto da sua vontade também estaremos. Por isso faça desse hino também a sua oração de consagração ao Senhor. Louvemos. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador.
queridos filhos e filhas do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo o Israel de Deus espalhado por entre as nações, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Agradecer mais uma vez a sua presença, nosso irmão Ezequiel, mais uma vez, já o consideramos de casa, viu, querido? Seja muito bem-vindo sempre. Também a Lívia e a Jane, sejam bem-vindas no período que estiverem aqui, possam congregar conosco e servir ao Senhor aqui conosco, tá bom? Irmãos, alguns avisos. No próximo final de semana nós estaremos recebendo os adolescentes da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Eles vão chegar na sexta-feira e eles vão estar reunidos lá na Fazenda São João, em acampamento, não é isso? Sexta, sábado e domingo. No domingo nós teremos a escola dominical aqui e toda a igreja, todos estão convidados a se dirigirem então à Fazenda São João, que não é tão longe, né? Com um almoço em companhia dos irmãos lá de Rio Preto. É um almoço para toda a igreja, não tem custo nenhum, o único custo é você se dirigir até lá, ok? Então no domingo, depois da escola dominical, então os que puderem nós estaremos nos dirigindo, todos são convidados, se organizem para dar carona para aqueles que porventura não tenham condição ou condução para ir, para que a gente possa levar o maior número de pessoas para estarmos ali confraternizando com os nossos irmãos de Rio Preto.